"It is a remarkable machine," said the officer to the visiting traveler, surveying the apparatus with a certain admiration, although he must have been very familiar with it. Hello guys, how are you doing? Hoje nós finalmente zeramos o livrinho amarelo, mas como nós temos a versão em inglês aqui, nós vamos brincar com esses dois livros. E por falar em zerar, eu já quero começar esse vídeo fazendo uma referência aqui a um jogo chamado Resident Evil Revelations, porque na primeira fase desse jogo a gente tem um cenário de uma colônia penal, tanto que o título se chama Penal Colony. Então se você procurar aí Resident Evil Revelations, acho que é o 2, e colocar Penal Colony, você vai encontrar alguma gameplay sobre, que se passa nesse cenário que é assustador e que traz um pouco de referências aqui a essa história de Kafka. Tem momentos em que a personagem pega um livro e encontra um trecho aqui do livro. Então, gente, a literatura está em todo canto, inclusive nos videogames. Então vale a pena você dar uma olhada e ver como é que fica essa mistura de Kafka com terror, ok? Beleza, vamos começar. Lembrando que hoje vai ter aula de inglês porque a gente tem a versão em inglês, ok? Então vamos lá. Eu vou me ater por enquanto só a essa versão aqui do livro amarelo, ok? É um aparelho singular, é o que o oficial diz ao explorador que chega ali na colônia penal. Ele está ali, surveying, ele está inspecionando, passando ali pelo aparelho, pela máquina, the machine, e mostrando ao explorador aquela máquina ali de tortura, ok? Porque quando uma pessoa é condenada ali na colônia penal, ela pode passar por esse procedimento de tortura e ele vai explicar como é que funciona essa máquina. O explorador parecia ter aceito apenas por cortesia o convite do comandante, que o chamara para assistir à execução de um soldado condenado por insubordinação e desacato a um superior. E esse condenado demonstrava uma obediência canina que bastaria assobiar quando chegasse a hora da execução, que ele apareceria, e assim, ele andava livremente por ali, e ok, o oficial vai apresentando a máquina para o explorador, só que o explorador vai fazendo pouco caso, observando coisas supérfluas, por exemplo, o uniforme. Ele vai dizer que o uniforme que o oficial usa é muito pesado pro local ali, pros trópicos. E ele vai fazendo esse tipo de observação, e aí o oficial vai puxar um saudosismo ali. Porque a gente vai chegar nisso, ele está numa era em que aquele procedimento de execução já não era muito bem visto entre as pessoas ali, daquele povoado. E o lugar, gente, parece ser um lugar bem distante, parece ser um deserto, sabe? A impressão que fica, primeiro pela escrita bem seca de Kafka, e segundo pela própria palavra colônia, já dá uma ideia de um lugar meio desolado, assim, sabe? Então, o senhor já ouviu falar do nosso antigo comandante? Não? Bem, não seria exagero da minha parte afirmar que a organização de toda a colônia penal foi obra dele. Então, esse comandante, ele já está morto. Ou seja, esse oficial, ele está colocando em prática ainda um procedimento que já devia estar morto com esse comandante. Mas ele fica ali resgatando o negócio, insistindo na mesma coisa, e não abandona essa prática que já é uma coisa bem medieval, E ok, ele fala que ele está divagando, porque esse oficial ele vai falando demais. E ele vai ali novamente introduzindo o aparelho. Ele fala que é dividido em 3 partes. Aí tem uma parte que é o leito, aí a parte superior tem um desenhador, que são várias agulhas ali, que são usadas para gravar o comando que o condenado desobedeceu, e tem outras agulhas que borrifam água para lavar o sangue, enquanto isso é gravado na pele dele. Então, assim, gente, é uma máquina, é um negócio assim absurdo que você vê, vai te dando uma agonia, porque você consegue visualizar ali o condenado, porque ele fica todo nu, ele é deitado de costas para cima, e a máquina vai trabalhando. Então, como eu disse, o aparelho é dividido em 3 partes. Tem o leito, aí tem o desenhador e o rastelo, que é o que de fato faz o desenho. Enfim,
Como ele vai explicando aqui, o condenado é posto de barriga para baixo e ele é preso por cintas nos pés, nas pernas, por aí vai. Ele é obrigado também a morder um feltro, pois caso contrário, a cinta que fica no pescoço, que prende ele pelo pescoço, quebra a nuca dele. Então pensa num negócio horrível. Aí o explorador ele já demonstrava algum interesse por esse aparelho, ele vai prestando atenção ali, e já começa a se interessar. E ele fala que o oficial, o Rastelo é que de fato executa a sentença, ok? Porque é o Rastelo que grava o comando, na pele do condenado. E beleza, ele fala que a nossa sentença não é severa. O comando que o condenado infringiu é escrito pelo Rastelo em seu corpo. Este condenado, por exemplo, o oficial apontou para o homem, terá escrito em seu corpo: honra os teus superiores. Aí aqui entra o absurdo das histórias de Kafka, que é um personagem ser condenado do nada, sem saber porquê, sem ter possibilidade de defesa. Então, ele conhece a sentença? Pergunta o explorador. Não. Ele não conhece a própria sentença? Não. E ok, mas ele sabe ao menos que foi condenado? Também não. Então este homem também não sabe como sua defesa foi recebida. Ele não teve nenhuma oportunidade de apresentar defesa. Ou seja, a mesma coisa que acontece ali com Joseph K. do processo. Ele acorda, aí aparece alguém no quarto dele dizendo que ele é condenado por alguma coisa, dizendo que ele deve ser preso, alguma coisa nesse sentido. É o condenado que não sabe por que está sendo condenado. E como o oficial vai dizer aqui, o princípio que guia as minhas decisões é: a culpa é sempre indubitável. Ok, ele continua explicando como funciona o aparelho e ele diz que a tortura dura mais ou menos ali umas 12 horas. O Raster ele vai escrevendo ali cada vez mais fundo por 12 horas e após 2 horas a mordaça de feltro é retirada porque o condenado já não tem mais forças para gritar. E só por volta da 6ª hora o condenado perde o prazer de comer, porque eles colocam, ele coloca uma tigela com comida em que o condenado pode tentar alcançar o que ele conseguir usando só a língua. Mas chega um momento em que ele já não tem mais interesse pela comida, já não tem mais prazer em comer. Aí como diz aqui o oficial, mas como o condenado fica tranquilo pela 6ª hora, a compreensão atinge até os mais estúpidos. Então na 6ª hora o condenado já está sem forças e já sabe, já conhece bem o seu destino e provavelmente ele já aceita aquilo, Aí no processo de execução ali do condenado em que o explorador foi assistir, a cinta que prendia o pulso dele arrebentou e o oficial disse que a máquina é muito complexa, vez ou outra alguma coisa quebra, só que agora, sob o comando do novo comandante, ele não tem mais insumos necessários para manter a máquina funcionando propriamente, o que não acontecia com o antigo comandante, quando ele vai ficando ali, entrando naquele saudosismo de novo, porque na época do comandante todas as pessoas se reuniam para assistir às execuções, então era um evento enorme na cidade. E hoje não acontece mais isso, as pessoas que ainda são adeptas desse tipo de execução, elas não são mais confessas, então elas ficam escondidas ali, e então é como se ele estivesse sozinho ali, o oficial. E o explorador se vê numa situação bastante desconfortável, porque ele está ali como um explorador, ele não pode intervir no processo judicial de um outro país, mas a situação era quase irresistível, porque a crueldade e a injustiça daquela coisa toda eram inquestionáveis. Em algum momento o oficial chama o explorador para um canto e confessa que essa prática de execução não tem mais adeptos, na verdade os adeptos não admitem, e ele vai começar a tacar pedra ali no comandante. Ele fala que mesmo que o comandante tenha forças suficientes para me enfrentar, ele ainda não ousa, e no entanto pretende expor-me ao julgamento do Senhor. Ou seja, o estrangeiro veio ali, um explorador, para analisar o procedimento judicial e sob o aval, quer dizer, sob a opinião desse explorador, o comandante poderia muito bem
dar uma sentença final a esse modo de execução. Então ele usaria da opinião desse explorador para tornar a prática ainda mais impopular e erradicar esse processo de uma vez por todas. Aí, após o veredicto de uma personalidade de tamanho renome, naturalmente torna-se impossível para mim tolerar um procedimento desses. Aí aqui é o oficial supondo o discurso do comandante. Olha que loucura esse oficial, ele fica supondo, ele fica mostrando ao explorador como o comandante falaria, que ele reuniria, convocaria uma sessão ali e faria um discurso, né, sob, né, o apoio desse explorador. Eu até anotei aqui no meu diário de leitura quantas vezes a palavra veredito aparece. Ela aparece umas 4 vezes ali. E o oficial vai ainda mais longe, ele pede a ajuda do explorador num plano ali para enfrentar o comandante. Mas ele fala, não, você não precisa dizer nada, você não precisa dizer que apoia o procedimento, basta você dizer que você assistiu à execução, né, falar de forma rasa ali, ou então falar qualquer coisa, né, que ele daria um jeito, ele faria o discurso dele e humilharia o comandante. Então ele entra num devaneio meio maluco assim, ele diz, acredite, se meu discurso não fizer o comandante sair correndo do salão, ao menos o fará cair de joelhos, de modo que seja obrigado a reconhecer, antigo comandante, curvo-me diante de ti. Ele segue no saudosismo ao antigo comandante. O que eu consigo ver aqui, gente, é um reflexo assim de... Esse oficial ele parece representar, né, sempre o que há de mais horrível, sabe, que a gente já se livrou. Uma sociedade, por exemplo, se livra, né, de um método horrível usado por um antigo líder. Ele parece representar esse antigo sistema, né, e lembrando que isso aqui foi escrito o quê? Durante a Primeira Guerra Mundial, e olha que nem tinha, né, Kafka não fazia ideia ainda, talvez, da ascensão ali de uma Alemanha nazista. Então, gente, isso aqui é um reflexo da realidade. Isso aqui não tem nada de extraordinário, não. Isso aqui é a nossa realidade, né, representada aqui por esse oficial. Aí o explorador recusa ajudá-lo, ele diz que vai dar a sua opinião sincera ao comandante. E ele fala também que não vai ficar ali tempo suficiente para poder ser convidado a uma sessão. Ele vai falar em particular ali com o comandante e logo na manhã seguinte ele já vai embora porque, né, ele já não suporta estar naquele lugar horrível. E bem, após ser rejeitado aí pelo explorador, o oficial diz, então está na hora. Então está na hora do quê? Ele começa a se despir ali, ele faz todo um processo porque chegou a hora dele. Ele fica ali todo nu, se mete ali na máquina e ele próprio vai se condenar. Mas ele faz um negócio aqui muito louco, gente, porque, né, ele liberta o condenado e o condenado faz amizade com o soldado que estava ajudando o oficial ali a prender e tal. Então fica um negócio meio cômico assim ao mesmo tempo, porque o condenado ele é liberto e fica num clima ali de boa, conversando com o soldado e sem prestar muita atenção no que está acontecendo ali. E o explorador fica observando aquela coisa, o oficial ele vai atrás de uma folha e mostra para o explorador, né, dizendo, perguntando, você consegue ler? Né, pede para ele ler o negócio. E o explorador diz que não consegue entender o que está escrito, mas ele vai insistindo e fala ali, né, que está escrito ser justo, né, seja justo. E são essas palavras que ele vai gravar, né, no próprio corpo. Então ele vai lá, se condena, ele é o próprio juiz de si mesmo, né, e o que é bem assim, né, que faz todo sentido, porque afinal, se a máquina vai morrer, ele deve morrer junto com essa máquina, ele deve morrer junto com essa antiga era, junto com o antigo comandante, junto com essas antigas práticas. Então ele vai lá e se sacrifica, só que o que acontece, gente, é uma coisa horrível assim, né? A máquina ela começa a dar problema e ao invés de desenhar o comando, né, nas costas dele e tudo mais, a máquina começa a perfurar, né, o corpo desse oficial.
Então, assim, é uma coisa horrível de se ver. O explorador, ele assiste aquilo, ele tenta ajudar, né, o comandante, quer dizer, o ex-prisioneiro ali, o soldado, eles estão meio distraídos. E o explorador tenta levar eles ali para tentar ajudar, só que já é tarde demais, ele vê ali o rosto do cadáver e o oficial parecia não ter mudado de aspecto, mesmo depois de morto. Não se via nenhum sinal da redenção prometida. O que todos os outros haviam encontrado na máquina, o oficial não encontrou. Então, assim, toda essa cerimônia que ele faz, porque todo esse processo de 12 horas de julgamento é algo meio que religioso, assim, que ao final, né, com o comando gravado ali no corpo, talvez o condenado se redimiria, né, do crime que ele cometeu. Mas isso não acontece com o oficial, que ele morre e continua com o mesmo aspecto que ele tinha em vida. E aqui, gente, acaba aqui essa parte. Aí o explorador, junto com o soldado e o condenado, o ex-condenado, eles vão até a casa de chá. E ali eles apresentam ao explorador o túmulo do antigo comandante. Aí tem toda uma lenda em torno desse negócio, porque esse comandante não foi enterrado num cemitério, foi proibido pelo padre. Então enterraram ele em qualquer lugar ali, perto dessa casa de chá, e a lápide ficava debaixo de uma mesa, era uma lápide tão pequena que cabia ali debaixo de uma mesa. E algumas vezes o oficial tentou desenterrar esse comandante durante a noite, mas sempre era impedido. E ok, gente, tinha uns homens ali também, enquanto o explorador estava ali, que eles estavam ali meio que admirados, um estrangeiro, né, e cochichando entre si, e o explorador começa a ler o que está escrito na lápide, e os homens que estão ali começam a rir, porque era como se eles tivessem lido ali também, porque eles já leram antes, né, e eles sabem o que está escrito, e eles acham engraçado, só que o explorador não compartilha, né, das risadas, ele dá uns trocados ali para eles e vai embora. E eu quero ler o que está escrito nessa lápide para vocês. Here lies the old governor. His followers, whose names may not be mentioned today, dug this grave and placed this stone for him. There's a prophecy that after a certain number of years, the governor will rise again and lead his followers from this house to reconquer the colony. Have faith and wait. Olha o que há por trás dessa maluquice toda. Uma coisa bem assim, religiosa, sabe? Tenha fé e espere, porque o antigo comandante se levantará da tumba, ele vai se levantar de novo, he'll rise again, e vai reconquistar a colônia. Bem, isso aqui é uma representação perfeita do que muitos líderes dizem por aí, né, em vários países, de vários lados, né, com suas respectivas ideologias e crenças e etc. Né, o que há de antigo vai se levantar novamente. Eles tentam e tentam os mesmos sistemas que deram errado novamente, né, as mesmas coisas horríveis que a gente passou no passado, que a gente viu ali no século XX, né, várias pessoas, né, algumas pessoas, representantes políticos, etc., tentam, né, reanimar, falam que tenham fé que a gente vai trazer, né, essa coisa antiga de volta. E vale para qualquer lado, né, gente? Tanto do conservador que fala ali dos valores antigos, etc, etc, quanto do cara ali mais de esquerda que insiste ali no marxismo que nunca deu certo, por aí vai. Enfim, o explorador finalmente vai partir ali da colônia penal, só que é engraçado o que acontece nesse finalzinho da história, uma coisa que me intriga até hoje. Eu acho que é a terceira vez que eu leio na colônia penal e até hoje esse negócio me deixa meio intrigado, que quando o explorador entra no barco, o ex-condenado e o soldado correm atrás dele ali como se quisessem, né, pedir permissão, né, pedir para que ele fosse levado junto com ele também. Daí o explorador puxa alguma coisa do fundo do barco e aponta para eles ameaçando ali, né, impedindo eles de pular para dentro do barco e vai embora. Então esse finalzinho me deixa, eu não sei o que que é, tem alguma coisa aí nesse final, né, porque ele, eu não sei explicar, gente, não vou nem tentar. Enfim, vamos à aula de inglês.
So finally we're back with our English and Literature classes, and let's go to our first excerpt here. It is a remarkable machine, o trecho que eu li lá no início. É um aparelho ou é uma máquina singular, ok? Remarkable é uma coisa singular, é uma coisa com significado, talvez algo único, ok? It's remarkable, tem valor. Né? It is a remarkable machine, said the officer to the visiting traveler. Disse o oficial ao viajante, o traveling, né, tá associado à viagem, ok? Esse aqui, com esse ing, vai se tornar um adjetivo para traveler, que é viajante. Né? Em português ficou explorador. Surveying, to survey, é você inspecionar. Survey também pode significar um teste, alguma coisa assim, né, relacionada à pesquisa. Aqui no caso, o oficial está inspecionando ali, olhando, né, o aparato, the apparatus, with a certain admiration, com uma certa admiração, a certain admiration. Olha essa palavra cognata aqui, certain, certa, bem parecido. Although, embora, contudo, no entanto, although he must have been very familiar with it. Aqui, gente, isso aqui é uma estrutura, né, usada para fazer uma suposição, ok? A gente tem um modal verb aqui que é o must, e aqui ele vai dar um sentido de supor, né? Apesar de ele, né, ele parecer ter tido, né, ter sido bastante familiarizado, né, com essa máquina. Although he must have been very familiar with it. Eu acho meio complicado de traduzir, mas basicamente está dizendo aqui que ele parecia, né, ser bem familiarizado com essa máquina. Enfim, é uma dedução. Beleza, excerpt 2. Moreover, além disso, ó, a gente já viu although, que era de contraste, agora a gente vai ver um advérbio aqui de adição, more. Olha, more, mais, moreover. Além disso, the prisoner had a look of such dog-like submission that it seemed he could have been left free to roam about the slopes, and only a whistle would be needed to summon him when the execution was due to begin. Beleza, vamos quebrar por partes. Eu já trouxe um pedaço desse trecho lá na Metamorfose, que eu fiz uma comparação, né, para falar do dog-like, essa forma aqui, né, que diz, né, que algo é semelhante a alguma outra coisa. Por exemplo, aqui, né, a submissão desse condenado é semelhante a uma obediência canina. Tanto que em português ficou, né, uma obediência canina, alguma coisa assim. Então, ó, o prisioneiro tinha um olhar. Had é o passado de have, ok? Simple past, verbo irregular. Ele tinha um olhar, né, de uma submissão canina, dog-like, okay? Canina, that it seemed, né, que parecia, he could have been left free, né, que parecia que ele poderia ser deixado livre, he could have been left free to roam about the slopes, né, para vaguear, né, por ali, pelo slopes. Como eu poderia traduzir slopes? Né, seria uma área assim inclinada, ok? Um declive, alguma coisa assim. Então, to roam about é você vaguear por algum lugar. So it seemed he could have been left free. Aqui novamente a gente tem essa estrutura parecida com a primeira, né, do primeiro trecho. He must have been, aqui, he could have been. Ok? Isso aqui, gente, né, a gente já vê um padrão, que é o modal verb. A gente teve o must no primeiro trecho, agora could no segundo trecho, mais o auxiliar aqui, have, e o verbo no tempo particípio, né, o been, que aqui vem de be, ok? Am, is, are, mas aqui no bruto, be, been. He could have been left free to roam about the slopes. And only a whistle would be needed to summon him when the execution was due to begin. E apenas um apito, ok? Whistle, apito, seria necessário, would be needed, seria necessário para, né, invocá-lo, to
to summon him, para invocá-lo quando a execução estivesse para acontecer, fosse acontecer. Esse due to vai significar algo que vai acontecer, ok? Por exemplo, the movie is due to start at 7 p.m. Né? O filme vai começar às 7 da noite. Okay? Então, due to é algo que vai acontecer em determinado momento. It's something that is expected to happen, ok? It is expected to happen at 7 p.m. It's due to begin, né, at 7 p.m. Vai começar às 7 horas. Alright. Excerpt 3. The visitor had little interest in the machine and walked to and fro behind the prisoner with a marked display of indifference while the officer made the final preparations. Alright, o visitante, the visitor, palavra bem cognata, bem similar ao que a gente tem em português, visitante, visitor, had little interest. Novamente a gente tem o passado de have, tinha, pequeno, pouco, ok? Pouco interesse, little interest in the machine. So he had little interest na máquina and walked to and fro. Esse to walk to and fro eu lembro muito de Dostoiévski, porque em várias histórias de Dostoiévski, lendo em inglês, eu via essa expressãozinha, to and fro. É basicamente você caminhar ali de um lado para o outro, ok? Walked to and fro behind the prisoner, atrás do prisioneiro, with a marked display, né, com uma exibição nítida, notável. Display, gente, é alguma coisa relacionada à exibição. Então ele está, né, com uma exibição nítida de indiferença. Okay? With a marked display of indifference. While the officer, né, enquanto o oficial made the final preparations. Enquanto o oficial fazia as preparações finais. Made é o passado de make, que é fazer. Então, enquanto isso, né, o oficial made the final preparations. Alright, before we finish this class, I want to show you the verbs that we saw during this class, alright? So, we saw the verb say, ok? Said apareceu aqui, ó, no passado. Say. Aí teve o be, só que no tempo ali particípio, been. I have, had no passado. I seem, que é parecer. I seemed no passado. I roam. I need, needed, que ficou no passado também. Summon, began. Walk, no passado walked. E make, que no passado fica made. Okay? Esses foram os verbos que a gente viu aqui nessa aula. And that's it, guys. Zeramos o livro amarelo. Tchau pra você, meu querido. E agora fiquem com o vocabulário. Vejo vocês na próxima aula, ok? Keep on rocking in the free world. Beijão e peace out.